Olá, estamos de volta a mais uma entrevista da série que comemora os 50 anos da revista Exame e hoje temos o privilégio de receber aqui Nizam Guanais, conhecidíssimo publicitário brasileiro, uma das figuras mais instigantes e interessantes, tem opinião sobre tudo e gosta muito de falar. Nizam, bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria começar te perguntando, nessa ideia de celebrar os 50 anos da Exame, a gente gosta de ver um pouco o que mudou em áreas da economia nesse período. Você acompanha a publicidade brasileira já há bastante tempo, desde os anos 80. Queria se você podia fazer uma rápida cronologia para a gente de como é que evoluiu a publicidade nesse período. Bom, a publicidade brasileira sempre foi muito vibrante. Então, nos anos 80, por exemplo, embora seus fundamentos já venham de décadas antes, porque ela foi sendo construída com a industrialização do Brasil. Mas nos anos 80 ela ganha prestígio. Então ela o mundo começa a prestar atenção a ela, né? Sobre a égide de agências como, por exemplo, a DPZ, né? Que realmente internacionalizou o prestígio da criatividade do Brasil. Então ela é vibrante na década de 80, e aí quando a economia se organiza com o Plano Real, ela começa a ser pujante. Então essas duas nuances da propaganda brasileira sempre foram construídas década após década. Vibrante nos 80, pujante e vibrante na década de 90. E como que você analisa o momento atual? Olha, veja bem, a contribuição da propaganda brasileira é enorme, porque, veja bem, ela é uma indústria em que nós estamos entre as 3 melhores do mundo. Então, as indústrias brasileiras, embora tenham tido muitas excelências, mas essa é uma das indústrias que, destacadamente, o país se sobressai. Ponto 1. Por outro lado, um país que quer sair de commodity para valor agregado precisa de construção de marca. E nesse papel, sob qualquer plataforma, seja essa a plataforma que temos hoje, ou as que serão construídas no futuro, é fundamental a contribuição da propaganda. A propaganda está mudando porque o ser humano está mudando. A maneira de consumir, a maneira de comer, a maneira de viajar, a maneira de pensar, o mundo está mudando. E, evidentemente, para acompanhar isso, a propaganda vai ter que mudar muito, né? Em 2010, nós tínhamos, 1,5 bilhões de pessoas conectadas, hoje serão, 3 bilhões, né? Daqui a pouco, todo mundo. Então, numa velocidade brutal, que as transformações estão sendo criadas. A propaganda está se mudando muito para acompanhar isso. Mas isso daí, se você olhar a história do homem, a tradição do mundo é mudar. Então, não pode haver outro papel para uma chamada indústria criativa do que ser também criativa nas suas formas de se posicionar como plataforma. Mas nesse momento atual e olhando para frente, você acha que ainda é um momento de dúvida, de incerteza no segmento da publicidade? Não, olha, veja bem, é o seguinte, o Brasil, por exemplo, é um dos maiores exportadores de talentos digitais do mundo. Tá? O que houve é que com a crise brasileira, muitos desses talentos migraram para o exterior. Tá? Mas o Brasil é destacadamente um celeiro de talentos para o mundo. Então, eu acho assim, ela é uma crise de monta, todos sabemos disso, mas ela também vai trazer a oportunidade do fluxo e do refluxo. Muitos desses talentos vão para o exterior. Quando o cenário melhorar, eles voltarão e com isso eles vão abastecendo nesse ciclo de fluxo e refluxo migratórios que existem no mundo inteiro. As nações foram construídas assim, tá certo? Então, a gente sempre vai vendo que a história do mundo e das nações é construída por esses ciclos econômicos, da qual a Exame relata tão bem. Tá certo? Se a economia fosse flat, a competência da Exame seria menos destacada, interpretar, entender. Você sabe muito bem que toda vez que alguém está ganhando, alguém está perdendo. Toda vez que há um problema, há uma solução. Então, é nesse sentido que a indústria criativa
vai ter... Nós somos um grupo hoje que faz parte do grupo Omnicom. A gente vê claramente que no leque das nossas 20 e tantas empresas, algumas estão sofrendo por causa das mudanças de tecnologia, outras estão ganhando. Então, o que você tem que fazer? Você tem que apresentar novos serviços, novas propostas de valor, questionar seus próprios modelos de negócio, para que você possa ir acompanhando a demanda e a maneira das pessoas se comunicarem e consumirem comunicação. Agora, é um momento que costuma deixar muita gente, não é o seu caso definitivamente, mas muita gente de baixo astral, né? Gera muita ansiedade, muita insegurança. Mas eu tenho também tanto insegurança quanto baixo astral. O problema é que isso... Eu acho que eu nunca te vi de baixo astral. Bom, mas acontece, eu escondo bem. Mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que você tem que aproveitar do seu medo para avançar. Tinha um amigo meu que dizia uma coisa que eu gosto muito. É o meu medo de ficar para trás que me empurra para frente. Então são coisas em que eu procuro. O medo foi dado para o homem como uma informação sistêmica, né? Era o medo de que tinha do silêncio da floresta, do barulho da fera, do negro da noite, tá certo? Esses sinais, eles são benéficos para a gente compreender o tempo. Mas é o seguinte, o que ele não pode, ele pode lhe alertar, ele pode lhe abrir os olhos, ele não pode lhe paralisar. Tá? A revolução é tão grande que se você esperar ela passar, quem vai passar é você. Tá? Então, o que você precisa é praticar, não ficar só olhando com medo do futuro. Muitas vezes o que acontece é as pessoas falam muito do futuro e ficam praticando o passado. Tá? Não, eu acho que nós temos que nos dedicar a compreender esse futuro que não é trivial, porque ele não é binário. Bem e mal, certo e errado, preto e branco, não é? Ele não é binário, ele é muito mais complexo. Uma série de coisas. Vai se ter que mudar a matriz de educação do mundo. Eu acho engraçado, as pessoas ficam discutindo sobre as reformas. Né? Quem vai mudar, implementar as reformas para o bem ou para o mal é a tecnologia. Né? A distância. Como vai ser a nossa legislação trabalhista quando os supersônicos começarem a fazer de São Paulo a Nova York uma viagem de poucas horas? Então, o que me assusta só muitas vezes no nosso ambiente político é que ele está pensando com os elementos que temos hoje. Mas o futuro está caminhando de maneira tão acelerada que é ele que pode exposicionar todos nós. No último Summit do Singularity, a Universidade Singularity, que está na Califórnia, é um think tank, né? É hoje talvez o lugar mais hypado do mundo, ela diz uma coisa sensacional. Que antigamente as pessoas pensavam em ROI, Return of Investment, retorno sobre investimento. Mas agora o que tem que mais se preocupar é com o COI, é Cost of Ignoring. O COI é o custo de ignorar. E nós não podemos ignorar, tá certo? Essa coisa de querer... Não tem negócio de você gostar ou não, as coisas estão mudando e é melhor que você acompanhe, tá certo? E que nós temos que acompanhar as coisas que estão vindo. Nesse sentido, Nizam, a gente falou um pouco de publicidade, mas ela tem, obviamente, um outro lado, que é o seu mercado, são as empresas que demandam o seu serviço e que também passaram por uma transformação espetacular nesse período, né? Queria que você comentasse um pouco, mas relacionando a isso que você acabou de falar, de quão ligados nós estamos nessas grandes discussões mundiais. Me parece às vezes que o Brasil tem um pedaço dele que está ultra conectado com o mundo e um pedaço dele que está o custo da ignorância, que está completamente fora dessa discussão. Você vê o que acontece é o seguinte, existem, o grande problema numa crise é que ela lhe enfia para o curto prazo, tá certo? Para o curto prazo, para solução baixo custo, para pensar taticamente. Que era o Brasil dos anos 80, de certa forma, né? Aquele Brasil que você vive o dia a dia desesperadamente e não consegue pensar mais à frente, né? Exatamente, tá? Só que eu acho que se você se detiver a não só falar o futuro, né, ter medo do futuro, mas a praticá-lo,
Você pode encontrar na tecnologia, na compreensão dos seres humanos, né, maneiras de poupar tempo, maneiras de simplificar, maneiras de não ficar complicando muito a maneira de produzir as coisas. Então, essa maneira, foi essa experiência lá no Singularity, que eu acompanhei por distância, mas foi muito interessante. E que o nome hoje em dia de experiência significa que eles chamam de fracasso. Então tem que tomar cuidado. Se você ficar revisitando as coisas que você já fez, tá? Você corre o risco de fracassar, porque a mudança das coisas é brutal. Você viu isso na eleição americana. O candidato eleito, tá? Simplesmente teve uma interpretação completamente revolucionária dos dados que ele tinha à mão. E isso levou a eleição americana a uma campanha publicitária de comunicação, levou a um resultado inesperado pela maioria das pessoas. Então, é muito importante que a gente tenha a seguinte visão. Nós temos o DNA da criatividade do Brasil. Os brasileiros, de uma maneira curiosa, abraçam com muita abertura a tecnologia e a inovação. Dos 1.600 participantes do Singularity, 70% eram estrangeiros e boa parte desses estrangeiros eram brasileiros. Tá? Os brasileiros nadam com muita desenvoltura no mar da tecnologia, no mar do digital. Há uma vocação, isso daí não é uma opinião, isso é um fato. Você vê em muitas das grandes empresas digitais do mundo sendo capitaneadas por brasileiros. Então, o que não falta dados, não falta conhecimento e não falta informação. O que falta a muitas das pessoas para darem um salto nas suas empresas e até na vida pessoal é cultura digital, é estar aberto para o digital. O digital, assim como emagrecer, parar de fumar e correr, é uma decisão. Legal. Queria que você falasse um pouco sobre Marca Brasil. A gente está falando um pouco desse jeito do Brasil, da criatividade brasileira, dessa abertura. Como que você acha que nós estamos nesse momento e o que a gente poderia fazer para talvez explorar outras coisas e coisas boas que nós temos? Sei lá, vamos pensar. Turismo é uma coisa que a gente explora direito ou não? E outras áreas que a gente queira? Não, o turismo é uma coisa óbvia, é uma decisão óbvia para o Brasil. Mas você sabe que no Brasil o óbvio tem muitos inimigos. Tá certo? Se o Brasil elegesse uma pauta óbvia daquilo que é natural que ele fizesse, eu acho que ele poderia dar saltos enormes. Então, o turismo, por exemplo, não tem sentido que a verba do Brasil, um país do tamanho como esse, de publicidade, por exemplo, seja menor que a das Bahamas. O Brasil não tem, é só você olhar, tenta lembrar nos últimos 30 anos, 3 ministros do turismo. Né? Você não vê isso na pauta da imprensa. Não é uma coisa que tá no DNA da gente. Né? Você olha para a França, você vê o que é vocação para o turismo. Né? E aí você diz, bom, mas a França é incrível do ponto de vista do turismo, mas o encantamento dos franceses pela nossa praia, pela nossa cultura, pelo nosso jeito, mostra que nós temos potencial. Temos potencial como destino turístico, né? Somos um país que não precisa nem explicar, é tão óbvio que não precisa explicar. Mas, e é o seguinte, para um país como o Brasil, que tem como seu maior problema desemprego, uma vocação natural, simples, porque não é complicada, você não tem que ficar construindo, fazendo investimentos vultuosos. Colocar foguete no espaço, nada disso. Não. É uma vocação natural, mais simples, que emprega muita gente e que pode ser resolvida de uma maneira relativamente simples. Então, aí é mais uma vez a gente adotar o futuro e nos apossarmos desse território. Como existem outros, que o Brasil tem uma vocação natural. A agricultura, por exemplo, é um deles. Né? Um dos maiores problemas do mundo é a alimentação. Quem é um dos países mais vocacionados à produção de alimento? O Brasil. Então não tem porquê o Brasil
não escolher, por exemplo, nos próximos 50 anos, por exemplo, se escolhermos esses dois elementos, tá? Eu não estou dizendo aqui que ele vai resolver todos os seus problemas, até porque é comum, a nossa pauta de dever de casa, ela é clara, né? Sem reforma, sem mudar o ambiente de negócio e tal. Mas aqui, assim, se existem duas áreas onde o Brasil pode dar um salto, uma aditivação, uma diferenciação e construção de sua marca como vocação, é comida, tá? E o território do turismo, da alegria, da felicidade, que o Brasil tanto pode ocupar. Se um presidente da República te contratasse para falar, olha, eu quero fazer isso, eu quero cuidar melhor da marca Brasil e quero que você me ajude no seu terreno, que é o terreno da publicidade. Logicamente que vamos falar da agricultura. Tem que resolver um monte de coisa ali na produção, no escoamento, no tributo que você cobra, etc. Mas pegando do ponto de vista do Nizam, o que você faria para cuidar melhor da marca Brasil? Eu acho que o Brasil, ele vive um momento de desgaste. Perfeito. Mas esse momento, por exemplo, é um momento em que ele pode mostrar também ao mundo que ele está fazendo a parte dele. Que ele está fazendo, né, uma revolução aí nas suas instituições de uma maneira livre. Então eu acho que quem vai credenciar o Brasil são as coisas. Então se eu tiver que explicar a alguém a qualidade, a excelência do Brasil, eu vou mostrar à imprensa. Eu dou uma revista exame, o cara vai ali, vai entender que temos na imprensa uma força industrial nela, uma pujança, uma competência. A publicidade brasileira vende o Brasil, a excelência e a tecnologia da agricultura brasileira vende o Brasil, a música popular, a nossa indústria a nossa indústria criativa, enfim. O esporte, né? O esporte, enfim. Eu acho que o Brasil tem ilhas de excelência que vão explicar ao mundo, né, o país talentoso, interessante que nós conhecemos. Mas aí o publicitário Nizam faria o quê? Exploraria mais essas ilhas, é isso? Em campanhas internacionais? Isso. Como, enfim, tirar mais dessas coisas boas que a gente tem? Eu, se pudesse, me centraria em agricultura. A agricultura brasileira tem e dá um tom de seriedade, de transparência, de competência. É uma coisa que o mundo quer, comida é uma coisa que o mundo precisa, ela é tecnológica, entende? Então, a agricultura, para mim, mostra um Brasil que o mundo precisa e quer conhecer. Mas, evidentemente, que ela não é a única das nossas pegadas. A agricultura, o soft power que o Brasil é. Então, eu acho que você vê a competência do Brasil e a vocação do Brasil nas coisas, tá certo? A gente teve 2 eventos gigantescos, você teve uma opinião muito marcante em ambos, que foi a Copa e as Olimpíadas. Não faz muito tempo, uma coisa que trouxe muita luz para o Brasil. A gente explorou bem aquilo? A gente se saiu bem daqueles eventos? A gente poderia ter feito muito mais? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Não significa, eu acho que saímos vivos do ponto de vista do espetáculo, com questões brutais do ponto de vista dos bastidores do espetáculo, nós não vamos entrar aqui. Mas, evidentemente, do ponto de vista turístico, do ponto de vista institucional, quando eu fui para a Olimpíada de Londres, eu vi toda uma economia se vendendo, tá certo? Então, eles fizeram uma campanha que não era só Great Britain, Great Industry, Great tudo, tá? Então, a Grã-Bretanha vendeu toda a sua grandeza a partir daquilo. O Brasil... e ainda virou uma potência no esporte, né? Exatamente. Que não era, ela realmente... Então, esta conexão, né, de transcender, de usar a Copa para mostrar o Brasil, de mostrar a economia brasileira, de mostrar perdidos na turbulência econômica e política, tá certo? Desfocados, nós perdemos essa oportunidade. Mas veja bem, eu acho que nós temos que olhar para as nossas turbulências com os olhos de Juscelino.
Veja bem, eu por opção optei a dizer o seguinte, quando você não tem muita coisa para você se animar, vá buscar coisas que vão te animar. Então eu tenho lido sobre os grandes brasileiros, né? E Juscelino é inacreditável. Então Juscelino estava, ele viajava louco. Vamos lembrar que nós estamos falando de um presidente que fazia o Brasil crescer 7% ao ano. Tá? E que era um presidente que morava no Rio e que toda noite pegava um avião para visitar uma obra em Brasília. Portanto, tinha disposição para a coisa. Né? E era um homem que tinha um mindset, uma cabeça tal, que uma vez, indo para o Nordeste, olha as coisas, olha as distâncias que nós estamos falando. Indo para o Nordeste, o avião que ele estava, ele foi o primeiro presidente a usar avião. Então quero te lembrar nós estamos falando de tecnologias, sobre distâncias, sobre mudança de mindset. Olha o que é um homem globetrotter. Um homem que fala assim, olha querida, hoje eu não vou morar, estou aqui no Rio porque eu vou em Brasília e volto já. Olha a cabeça desse homem. Começa as 4 turbinas, 3 começaram a dar um problema, o avião começa a ter com uma turbina só. Juscelino se comunica com a torre, ele pegou os militares que estavam dentro do avião, André, presta atenção, que quer lidar com crise, ele aumentou a patente dos militares que estavam dentro, comunicou à torre para que as viúvas tivessem um soldo melhor, depois trocou de roupa e ficou esperando o que ia acontecer. Então, eu acho que o que é que eu posso lhe dizer sobre o momento que o Brasil está vivendo? Eu acho que a gente precisa ter um pouco o destemor, a grandeza, a falta de medo do futuro, como teve Juscelino, que fez naquela época. Essa coisa que a gente está falando de soft power, ele juntou Oscar Niemeyer, juntou Lúcio Costa, juntou, fez coisas absolutamente incríveis. Tudo bem, você pode dizer que ele gerou inflação, gerou uma série de coisas, mas ele foi fabricando o futuro num destemor e numa alegria, né? Numa alegria que eu acho que é o seguinte, nós temos que, eu acho que o Brasil tem muita coisa para aproveitar aí do futuro. E não pode só ficar mergulhado na pauta da crise, tá? Porque o Brasil, sistemicamente, sempre mostrou, até porque nós somos, digamos assim, tarimbados em crises, em percalços e tal, eu tenho certeza que muitas coisas interessantes vão vir aí de toda essa turbulência. Agora, a gente está falando das mudanças, do que a gente precisa fazer, isso passa necessariamente pela classe política, né? Um pedaço da solução virá pela política, você citou o exemplo do Juscelino. Como que está o seu interesse pela política? Você tem alguma ligação, algum interesse maior em participar ativamente? Eu tenho feito triatlo. Vou fazer 4 meses maratonas. Tenho lido muito, tenho trabalhado muito no meu grupo, tenho melhorado, contribuído muito minha parte e eu espero que a classe política se renove e faça mesmo. Tá? Agora, o que eu como empresário posso lhe dizer é uma coisa que eu vi do Janete e que para mim é fundamental. Menos Brasília e mais Brasil. É impossível hoje em dia, tá certo? Nós estamos esperando que essa classe política deixe de ser politico-centric. Eu não estou entrando aqui no mérito da discussão de política. Não é digamos assim, um predicado meu. Mas é importante, até porque, assim, se o mundo está fazendo uma série de coisas datadas, imagine esse pensamento político conservador, que não é um pensamento de natureza política conservador. É um mindset muito atrasado e que precisa mudar. Então nós precisamos de um governo que pense nos governados, tá certo? Porque esta lógica que se inverteu com o tempo, ela é complicada. Não vou partidizar, não vou fulanizar, tá certo? Mas é importante que, como nação, ou seja, haja um salto nisso também. Haja um salto nisso também, porque o que está acontecendo é que está ficando muito esgarçado, né? E muito ultrapassado, digamos, e não é só a classe política brasileira. No mundo há a mesma pauta.
Mas aqui nós estamos falando da nossa seara. Você não é um cientista político, mas Não sou mesmo. mas você tem uma leitura que eu acho muito rica. Você citou o fenômeno Trump. Ele seria replicável no Brasil a partir disso que você está dizendo, desse desgaste, dessa má vontade, mais do que justificada, aliás, com a nossa classe política? Você vê algum risco de alguma coisa assim? Não. Alguém que saiba ler melhor que os outros os números, isso que você falou, e talvez não alguém que a gente gostaria de ver na presidência? Essas coisas sempre existem no mundo. O mundo tem acontecido isso para o bem, na minha opinião, Macron, e para outras coisas que geram certas perplexidades. Claro que isso aí vai ser algo digno de preocupação em 2018. Né? Mas o que há sim, as pessoas estão esperando soluções, tá certo? Essa carência leva as nações ao longo da história para coisas prudentes e algumas vezes para coisas imprudentes. É preciso que a sociedade se mobilize para para que, digamos assim, para que a gente se mobilize para não deixar que a nação parta para, digamos assim, para medidas extremas ou coisas que não vão acrescentar para o nosso futuro. O papel de cada um está dentro da democracia. O seu é escrever, tá certo? O meu, a minha solução como empresário é empreender. Eu não tenho veia política, tá certo? Eu sou um brasileiro preocupado com tantos outros. Não quero partidarizar ou discutir, não estou discutindo aqui política, estou discutindo como contribuinte, como empresário, tá certo? Nós precisamos, né, se as indústrias precisam se atualizar, se os ambientes precisam se atualizar, o ambiente político precisa se modernizar para acompanhar o mundo e as pessoas. E você acha que a classe empresarial, os seus colegas, a pessoa, deveria ter uma postura um pouco mais ativa, como a gente vê em outros países? Quer dizer, no Brasil tem um pouco isso, de não querer se comprometer muito, dá até para compreender os motivos, mas você não acha que falta um pouco mais de presença do empresariado? Falta, mas o problema, para deixar claro, num país onde a presença do Estado é tão brutal, André, né? Você precisa, para se relacionar com o Estado, até para ele lhe deixar em paz, até para ele não lhe favorecer, até para você poder ser tranquilo, muitas vezes você acaba tendo que ser diplomático, não tomar partidos, não tomar posições. São, digamos assim, são mazelas, né, da nossa realidade. Eu só acho que a gente está entrando numa situação em que nós não vamos poder nos dar esse luxo. Alguns vão, né, e mais, centros de articulação, né, como São Paulo, por exemplo, vai ter que se fazer ouvir. Porque senão você vai esperar o quê? Não, os empresários vão ter que se fazer. Claro que eles vão ter que se fazer de uma maneira democrática, de uma maneira sensata, de uma maneira, digamos, produtiva, proativa. Você pode discordar de um governo, mas você não pode ficar travando reformas ou dentro de uma pauta diferente, porque quem perde é o Brasil. Então, nesse momento, a cabeça, o bom senso e a alegria de Juscelino com suas 3 turbinas a menos. Legal. Isa, para a gente fechar aqui, infelizmente nós estamos com o tempo já chegando ao fim. Quando você olha para frente e pensa um pouco, sei lá, no Brasil daqui a, eu não vou falar 50 anos, mas daqui a 20 anos, vamos colocar, onde que você gostaria, o que você gostaria de ver? Que Brasil é esse que você enxerga e que você acha também possível que a gente construa daqui até lá? Eu acredito no Brasil piamente. Eu acho que isso que o Brasil está vivendo é uma maneira muito dura, muito difícil nele, mas todas as coisas grandes que eu fiz no Brasil foram foram a partir de erros meus, de tristezas minhas, de passos mal dados, de lições aprendidas. Então, veja bem, eu fico perplexo com o Brasil. Meu filho Antônio está vibrando. Ele está
vendo, porque o Brasil está fazendo. Inclusive, é uma coisa que o Brasil precisa ter a competência de explicar isso ao mundo. De que nós, ao contrário de muitos países emergentes, estamos fazendo um enorme dever de casa em nossas instituições. Então, existe um outro lado de toda essa crise aí, que é um lado oportunidade e que, ao meu ver, nós vamos ver nas páginas de exame este Brasil que essas dificuldades estão desenhando. Se eu não ver, eu vou treinar muito para eu poder ir acompanhando. Mas meus filhos vão ler nas páginas, ou no tablet, ou no smartphone, ou onde a nanotecnologia levar a tua inteligência, porque ela não depende só do papel, ela é inteligência. Então, aonde essa tecnologia levar, eu acho que ela vai retratar um grande país. Legal, muito obrigado, Nizam. Bom, eu concordo totalmente com essa mensagem final aí de otimismo do Nizam, e com isso a gente encerra a entrevista. Muito obrigado pela sua audiência e fique conosco com as próximas entrevistas comemorando os 50 anos da Exame. Até lá.